passamos pelo assunto esportes, infelizmente aí tendo que falar de racismo em 2023, em tudo isso que aconteceu contra o Vini Júnior. E agora, breves menções ao noticiário político, com destaque para a visita do Lula, né, lá no Japão, um dos convidados, apesar do Brasil não fazer parte do G7, um dos líderes convidados para participar da reunião do G7. Trouxe para vocês aqui uma matéria da BBC, que resume os 4 principais pontos defendidos pelo Lula lá nessa cúpula do G7, para além dessa situação do desencontro dele com o presidente ucraniano. Sistema financeiro a serviço da produção foi defendido pelo Lula. O sistema financeiro global tem que estar a serviço da produção, do trabalho e do emprego. Só teremos um crescimento sustentável de verdade, direcionando esforços e recursos em prol da economia real. É um discurso que o Lula mantém desde os primeiros mandatos dele como presidente brasileiro, né? Quando, aliás, ele era convidado para o G7. Né? Ele foi o último presidente brasileiro em 2009 a ser convidado para uma reunião do G7. Estado indutor de políticas públicas. Também saiu em defesa de ações do Estado na resolução de problemas como a degradação ambiental, fome, pandemia e desigualdade. Multilateralismo versus blocos antagônicos, né? O Lula defendendo, ele cita blocos antagônicos para defender o que ele também cita como multilateralismo. Nenhum país poderá enfrentar isoladamente as ameaças sistêmicas da atualidade. A solução não está na formação de blocos antagônicos. E ele fala isso na reunião do G7, né? Que pode ser, na visão dele, seria um dos grupos antagônicos. Ou respostas que contemplem apenas um número pequeno de países. Aí ele foca bastante também no Conselho de Segurança da ONU, né, que é um ambiente extremamente restrito, com só 5 países permanentes, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, e aí as cadeiras não permanentes vão rodando entre 10 países, né? Então, assim, a grande maioria dos países do mundo não faz parte desse grupo que acaba decidindo ali, a nível das Nações Unidas, as principais resoluções entre países. E, por fim, mais dinheiro de países ricos para ações ambientais, né? O Fundo Amazônia, que em relação ao Brasil, foi um dos grandes focos do Lula nessa viagem dele ao G7, defender que o Fundo Amazônia siga recebendo apoio. O Reino Unido, recentemente, se comprometeu a doar 15 milhões, os Estados Unidos 2,5 bilhões. Isso também foi colocado, essa questão climática aí, foi levada pelo Lula nos discursos dele lá no G7. Certo? O que também repercutiu muito, aí nas redes sociais basicamente só se fala nisso, desde ontem, é o não encontro entre o Lula e o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Existe uma expectativa muito grande, né, para ver como seria esse encontro, se teria climão, se não teve. No final não teve nem o encontro, né? O Lula polemizou mês passado, quando ele falou que os dois países, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, são responsáveis pela guerra, que os Estados Unidos e a União Europeia estavam ajudando ali a prolongar a guerra. Esse discurso pegou mal para todo mundo, e aí o Lula teve que voltar atrás, e aí, diante desse mal-estar causado pelo Lula com a Ucrânia, criou-se uma expectativa muito grande para ver como seria esse encontro que não aconteceu. E aí a gente vai colocar a explicação do Lula, do porquê, de acordo com o Lula, do encontro não ter acontecido. Vamos perguntar, e a Ucrânia? O fato é muito simples, ou seja, tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, eu atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. Eu ouvi atentamente o discurso do Zelensky no encontro, ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro, e eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando com outros países, com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países construir, um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. O mundo não está precisando de guerra, o mundo está precisando de paz, de tranquilidade, para que o mundo volte a crescer e distribuir riqueza para o povo pobre que passa fome nesse mundo.
Tá aí o discurso do Lula, né? Ele bate muito nessa tecla, tem batido muito nessa tecla de discutir a paz por meio de políticas públicas e, em específico, na guerra entre Ucrânia e Rússia, não sair em defesa da Ucrânia ali como o caminho mágico ali para acabar com a guerra. Assim, seria esse o posicionamento do Lula. E ele reforçou isso nas redes sociais e aí teve uma repercussão muito pesada ali, se você pegar os tweets dele. Um dos tweets dele justamente se despedindo ali do G7, quando ele viaja do Japão rumo ao Brasil, saiu do G7 mais otimista do que nunca, vamos estabelecer fortes parcerias com o mundo, as pessoas gostam muito do Brasil, estão muito felizes com a volta da democracia e nossa volta ao cenário internacional. Agora temos um longo voo pela frente, boa noite Brasil, postou ontem à noite o presidente Lula, acompanhado de uma foto ali dele no encontro, discursando. Só que a repercussão desse tweet não foi das mais positivas. Você vê uma montagem aí do Lula no colo do Putin. Jornalistas pró-Estados Unidos e que fazem oposição a Lula ironizam o fato de ele ter conversado com o presidente das Ilhas Comores. Foi um dos encontros do Lula, né? Escondem ou talvez não saibam que o presidente das Comores é o presidente da União Africana, que reúne 55 países. Você vê opiniões das mais diversas ali em resposta ao... Acho que a gente não tá em resposta, né? Pô, olha aí, eu tô mexendo no Twitter aqui também, igual a minha avó estaria mexendo aqui no Twitter, né? Cadê? Aqui, ó. Tu estabeleceu mais uma vergonha mundial. Tá a galera criticando. Deixa eu ver um pouco mais da repercussão. O mundo viu e entendeu. Você tem um lado, o errado. De novo será cobrado. Você vê que os comentários, as respostas ao post do Lula, de forma geral, todos críticos, ou a maioria críticos, né? Nessa imagem, o primeiro-ministro da Índia cumprimentando o Volodymyr Zelensky e no mesmo ambiente, no mesmo espaço ali, o Lula permaneceu sentado, pelo menos nas imagens que a gente teve acesso, que foram divulgadas, o Lula nesse momento não se dirigiu ao Volodymyr Zelensky para cumprimentá-lo, ficou sentado. Essa é uma cena também que viralizou bastante, o pessoal já fez meme e tal, de que travou a coluna do Lula, por que ele não levantou? Então, foi bastante questionado. E num outro post do Lula sobre o assunto, sinto que nem Putin nem Zelensky estão falando em paz agora. Então ele reforça esse discurso de, querer a paz e não necessariamente sair ali loucamente em defesa da Ucrânia. Parece que os dois estão convencidos que alguém vai ganhar. Mas somente a paz vai fazer com que não morram mais pessoas. Brasil, China, Índia e Indonésia são alguns países empenhados em construir a paz. Todos nós condenamos a ocupação territorial da Ucrânia, os russos não tinham o direito de fazer isso. Mas isso irá até quando? Esse é o questionamento aí do Lula. Certo? E para finalizar aqui, agora com um tema mais leve junto com vocês, o Elder Dragon até faz um link com o assunto que a gente comentou aqui em um dos programas da semana passada, né, do caso ali do Léo Lins, e aí ele já faz o link de um tema com outro, democracia que persegue humorista, mandou o Elder Dragon aí. O Lucas Vitor também opinando sobre o tema, China coloca o exército na porta de Taiwan e vai discutir a paz na Ucrânia? É muito complexo esse assunto e não sei se o governo brasileiro conseguiria tancar isso aí, não. O Lula tá se colocando desde o começo do governo dele quase que como, o cara que vai fazer a paz ali, que vai juntar o Putin e o Zelensky pra junto com ele ali os três tomar uma breja, né? E não parece que vai ser esse o caminho. Concordo, Lucas, é um tema bem delicado. É um tema bem delicado. Na opinião do Pedro também aqui no nosso chat, o Lula voltou diminuído de Hiroshima, infelizmente. Preferiu ser caudatório de duas grandes propostas autocratas, né, em nome da proposta delirante de um sul global. Era melhor nem ter ido. Tá aí a opinião do Pedro no nosso chat. Você também deixa sua opinião no chat que eu vou ler aqui sempre. Deixa o like na live se você está gostando. Se você não está gostando, também deixa o like. Se inscreve aqui no Flow News e vamos que vamos.